Se você quer finalmente dominar a aba de performance do Google Search Console e entender com profundidade os dados que estão lá, esse vídeo é para você. Meu nome é Felipe Chaab e esse é o segundo vídeo da nossa série Dominando o Google Search Console. Sem mais delongas, eu vou agora compartilhar a minha tela e você vai ver aqui, quando entrar na sua propriedade do Google Search Console, essa tela. Aonde eu quero que você entre é exatamente na parte de resultados de pesquisa ou nesse link relatório completo. Ele essencialmente manda para o mesmo lugar. Nessa primeira tela, então, vou fazer um repasse geral de todos os elementos e aí depois a gente acaba aprofundando em cada um deles. Essa primeira parte aqui em cima são os filtros, então eu consigo filtrar não só pelos períodos, então 28 dias aqui, 3 meses, etc., como também eu posso filtrar por consulta, ou seja, como as pessoas estão buscando, página, ou seja, quais páginas estão aparecendo no Google, o país de busca, dispositivo. Logo abaixo dela a gente tem o gráfico evolutivo e as métricas aqui em cima. Então o Google Search Console reporta essencialmente 4 métricas. Os cliques, ou seja, quantas pessoas clicaram em um resultado de busca com o seu site. Impressões, ou seja, quantas vezes o seu site apareceu nos resultados de busca do Google. CTR, que é a relação entre cliques e impressões. E a posição média, ou seja, se ele apareceu em primeiro, segundo, terceiro, etc., no resultado de busca também. Logo abaixo a gente tem um evolutivo, que vai depender do seu filtro aqui em cima. E aqui embaixo ele vai ter as tabelas. Então eu tenho, por exemplo, consultas, onde eu tenho detalhamento de quais foram as buscas que os usuários fizeram para chegar no meu site. Também tenho detalhamento de páginas e assim por diante. Então, página, países, dispositivos, as mesmas filtros que eu tenho aqui, eu vou ter aqui nessas abas. O aspecto de pesquisa, ele não aparece aqui no filtro, porque eu não tenho nenhum aspecto de pesquisa, tá? Não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo especificamente, porque ele abre vários outros conceitos que não faz sentido a gente entrar agora, mas se você quiser se aprofundar, tem um link agora aí na descrição do vídeo. Tá? E a última são as datas. Se você quiser trabalhar com esses dados, eu vou mostrar uma aplicação já. Eu consigo exportar esse dado aqui e trabalhar ele em outras ferramentas, como numa planilha ou cruzar com outros dados também. Tá? Antes de eu começar a falar especificamente do que eu quero colocar aqui no Google Search Console, eu quero passar por alguns conceitos importantes no meu materialzinho de apoio aqui. Então, se você for imaginar a jornada do usuário como um todo, até chegar no teu site, a gente tem um momento muito importante, uma quebra muito importante nos dados que a gente mede, que é o clique. Então, o momento que o usuário clicou no seu site é um momento muito importante, porque é onde a gente divide aonde os dados vão estar, tá? Então, o pré-clique, ou seja, o que as pessoas fizeram no Google antes de chegar no seu site, ele vai estar contido no Google Search Console. Obviamente que o seu site tem que ter aparecido no Google para que a gente tenha dados relacionados aos usuários ali. E um segundo momento, o que os usuários fazem no seu site, ou seja, nesse sentido pós-clique, a gente vai ter, eu coloquei aqui o exemplo de Google Analytics, mas obviamente que existem outras plataformas que a gente vai considerar. Então, depois que alguém clicou, se ele fez uma compra, ou ele entrou em contato, ou etc., eu não vou saber, porque o Google Search Console acaba no momento do clique. Então, acho que esse é o primeiro conceito que é muito importante. Às vezes a gente acaba não se atentando nisso, tá? Além disso, eu queria... Até vou mudar aqui, eu não tenho uma edição, mas eu vou mudar e vou olhar no seu olho agora e vou falar. Se tem uma coisa que eu quero que você tire desse vídeo é... Os cliques do Google Search Console não são negócios, ou seja, não são contatos, não são vendas. E SEO é sobre negócios, tá? Então eu vou dar esse exemplo aqui dos cliques. Esse é um site de verdade, né? Minha esposa tem um escritório de advocacia e se você for ver, a gente fez alguns conteúdos aqui, ela foi gerando alguns conteúdos
E esse site foi crescendo, né? Você vê do mês 7 para o mês 8 a gente quase dobrou. Do mês 1 para o mês 7 teve um crescimento legal também, não linear, mas teve um crescimento legal. Do mês 10 ao mês 11, principalmente, teve um crescimento muito, muito alto. Então, se você for comparar os últimos 12 meses, os cliques desse site quase quintuplicaram, né? Teve um crescimento muito forte aqui. Agora, o exemplo de por que não é, por que cliques não são negócios, se você colocar essa mesma informação com os contatos, ou seja, isso daqui são dados do Google Search Console para cliques e do Analytics para contatos. Se você for comparar esses dois, você vê que no mês 1 a gente estava nesse patamar, no mês 11 e 12 a gente cresceu. Se você for ver, ele quase duplicou aqui, né, nessa região. Mas sair do mês 10 para o mês 11, quase duplicar a quantidade de cliques, os contatos não se mexeram. Então, ainda que a gente esteja abrangendo mais gente está passando no site, mais gente está clicando nos anúncios. Nos anúncios não. Mais gente está clicando nos nossos resultados. Isso não significa que isso está sendo benéfico para o nosso negócio. Tampouco você deve só focar na parte transacional, mas esse entendimento, essa correlação entre os dados é fundamental. Então, o que eu quero dizer com isso, eu quero que você tire de Google Search Console ele não é a fotografia completa. O trabalho de SEO como um todo, ele não termina no Google Search Console. Pelo contrário, ele começa no Google Search Console, mas ele tem que estar atrelado com uma fotografia mais ampla, uma fotografia do negócio em si. E aí alguns pontos importantes para recordar aqui, para a gente ter em conta. Ele é excelente termômetro dos seus esforços de SEO. Então, um termômetro ele não explica toda a realidade, ele te dá uma métrica. É a mesmíssima coisa com o Google Search Console. Ele traz detalhes de como as pessoas buscam no Google. Então, isso é valiosíssimo. Você consegue entender exatamente qual que é o comportamento. E com essas informações, você consegue saber onde você vai investir. Então, eu vou até dar um exemplo mais específico depois na própria plataforma, onde você vai entender bem como que é feita essa melhora de páginas. Então, como você pode interpretar os dados para gerar acionáveis específicos. O que o Google Search Console não é bom? Então, ele não é bom para projetos em momento inicial ou sites muito novos, porque você não vai ter dados suficiente, não vai conseguir sacar muitas informações. Ele também não é bom com exatidão dos dados. Vou dar um exemplo claro disso, vai ficar cristalino o porquê que todos os relatórios têm amostragem e você tem que ter cuidado com isso. E ele não serve, novamente, vou bater nessa tecla, entender o valor do negócio. Ele é uma parte, ele é o começo da jornada, ele não é o fim, e não vai ser nunca o fim da sua análise, tá? Então, dito isso, voltamos aqui à nossa página de performance. E o primeiro ponto onde eu geralmente fico jogando aqui com os dados para conseguir entender melhor são os filtros, tá? O primeiro filtro que eu quero que você considere é a questão de consultas, ou seja, como as pessoas buscam no seu site, tá? E para você entender o porquê que eu disse que os dados são 100% amostragem, veja só, a gente tem aqui 1.492 exatamente cliques nesses últimos 3 meses para esse site aqui, ó, emporiodasmaquinas.com.br. Esse site ele não existe de verdade como negócio, tá? Ele é um site que eu uso só para ficar jogando com SEO, fazendo besteira aqui mesmo e entendendo como está se comportando no Google. Se eu clico em consulta, aqui ele vai me abrir essa tela e eu posso filtrar só as consultas, eu posso comparar. Eu vou comparar Empório, ou seja, todas as buscas que tem Empório em algum lugar da busca, versus todas as buscas que não tem Empório. Então, vou ter, se você for ver, a totalidade, né? Porque eu estou colocando de um lado todas que tem Empório e de outro todas que não tem Empório, certo? Se eu clico em aplicar agora, ele vai me dar 333 cliques. Então eu tenho 100 Empório, eu tenho 332.
E com o Empório eu tenho 1, ou seja, eu perdi aí mais de 1.000 cliques num universo de 1.400 cliques. É muita coisa que ele perde mesmo. Por que isso? Porque o Google filtra, primeiro, todas as consultas. Então, você não vai ter a granularidade se você somar, mesmo que você não filtre aqui. Se você baixar todas essas consultas aqui e você somá-las, somar o clique aqui, nunca vai fechar esses 1.492, porque ele trabalha com uma amostragem grande. Além disso, ele omite algumas buscas por questão de privacidade dos usuários, tá? Então essa é a justificativa para ele não mostrar todo o universo de buscas. Além de que a amostragem é utilizada porque é muito caro de guardar e disponibilizar essas informações. Há que ter em conta que o Google Search Console é completamente gratuito, então isso faz com que acabe gerando um custo para o Google que não retorna nesse lado. Dito isso, você ainda consegue tirar algumas informações aqui, tá? Então, eu fiz essa comparação de Empório com Empório e sem Empório porque ela é muito importante do ponto de vista de SEO. Então, pensando como performance de SEO, o que eu quero? Eu quero muito aumentar esse lado aqui. Por quê? Porque são pessoas que ainda não conhecem a minha marca e que o Google não prioriza o meu site só por ele existir. Então, isso é um ponto importante de SEO que, se você já tem uma marca e você tem um site próprio da sua marca, ele vai sempre priorizar o site da sua marca. Então, não é mérito nenhum você posicionar com buscas da sua marca. Obviamente, você pode fazer um trabalho específico de direcionar para uma página ou para outra, mas isso não é o fundamental na aquisição de clientes, que é a atividade fim de SEO na minha perspectiva, tá? Aqui também a gente consegue interpretar o quê? Que ao ter só uma busca do Empório, a minha marca é inexistente. O que é verdade, porque o Empório das Máquinas ele não existe de verdade. Então, ao ter apenas um clique, o que eu estou dizendo aqui é que ninguém busca por essa marca. E isso é esperado porque eu não comunico em lugar nenhum, eu não tenho nenhum trabalho de marca aqui. Tá? Então, por esse lado aqui, o que eu recomendo de consultas do mais básico é você separar por buscas com marca e sem marca e, obviamente, entender o contexto onde você está inserido. Tá? Em um segundo momento, a gente pode adicionar o filtro aqui de página agora para entender um pouco melhor as páginas que a gente está buscando. Tá? Aqui, se você for ver, tem um outro detalhe importante. A gente tem aqui 142 mil impressões, tá? Eu vou filtrar páginas com Empório. Ou seja, eu vou considerar todo o meu site, porque o meu site tem empório.com.br. Então, tudo que tiver Empório vai estar aqui. E aí ele vai me dar de 142 mil para 146 mil impressões. Então, ele aumentou as impressões, mesmo eu aplicando um filtro. E aí eu tenho um conceito importante, eu vou até colocar no meu materialzinho de apoio de novo aqui, que essa busca, vamos imaginar essa busca aqui, Empório das Máquinas, gerador de energia. Então eu tenho aqui a minha home, eu apareci com a home e eu apareci com uma página de produto aqui de um gerador de energia, tá? Se eu não tiver nenhum filtro aplicado, isso aqui vai ser uma impressão. Então, nesse caso, ele vai aparecer como 142 mil, vai contar como essas 142 mil. Se eu tiver um filtro de página aplicado, ele vai contar página a página. Justamente por isso, ele vai aparecer 145 mil aqui. Então, aqui vão ser duas impressões. Essa primeira e essa segunda. Isso é importante. Esses dois pontos são bem importantes porque é muito comum que a gente busque que o feche 100%. Né? Se eu vou fazer algum filtro, se eu vou buscar alguma coisa específica, eu quero somar todo o detalhamento aqui e que esse detalhamento me dê 100%. Isso nunca vai acontecer, faz parte do jogo. O que você pode ter é como se fosse um proxy, né? Como se fosse um cheirinho de como está funcionando ou como está distribuído, como estão distribuídas as suas buscas, tá? E aqui, bem, dito isso, a gente entra num ponto mais específico. Eu quero colocar algumas análises que você pode fazer aqui
específicas da performance. Então aqui o que a gente vê bem pronunciado, eu vou tirar até impressões aqui, o que a gente vê bem pronunciado é que a gente está crescendo em cliques, deu um boom em cliques e depois caiu tudo, né? A primeira pergunta que eu me faço aqui é: isso está em algum ponto específico do site ou não? Então, aqui por sorte, ele está já no primeiro. E então, se eu vier na aba de páginas e clicar nessa URL, ele vai filtrar essa URL. Então, ele já está jogando como um filtro de página aqui, ó. URL exato e dele coloca a página que eu cliquei. E a gente vê que essa página é a grande culpada por esse movimento grande aqui. Vou mostrar comparando com essa segunda página e você vê que ela está bem mais estável, né? Ela sobe e desce, ela não está bem estabelecida, mas ela está bem mais estável. Então aqui eu vou voltar para minha página. Aqui foi a causadora dessa mudança total aqui, que é a minha de gerador de energia. E aí eu queria colocar aqui algo que eu costumo fazer, que é comparar datas. Então aqui eu vejo que eu tive um crescimento. Eu quero saber aonde foi esse crescimento. Então eu vou pegar do dia 11 de outubro, mais ou menos, até o dia 18, certo? Que foi o pico principal aqui. Se eu for comparar, vou pegar aqui do dia 11 de outubro ao 18 de outubro. Então eu posso clicar e colocar onde eu quiser essas datas. E aí eu vou comparar com o período anterior, tá? Então, venho para outubro aqui. Se eu vim para 11, eu seleciono 27 de setembro, que é 2 semanas atrás, até o dia 4 de outubro, que é 1 semana atrás. Então, eu tô do dia 27 ao dia 4 e do dia 11 ao dia 18. Ele dá exatamente os mesmos dias da semana. Sempre que você for comparar, eu recomendo que você compare o mesmo dia da semana, porque isso sempre varia. No sábado, o comportamento de busca é completamente diferente da segunda. Então, se você for comparar, você compara segunda com segunda, terça com terça, quarta com quarta, senão você vai ter desvio no dado e às vezes você toma uma decisão equivocada nesse sentido. Apliquei, eu consigo desmarcar impressões. Sempre que eu desmarcar aqui em cima, ele vai mudar o que ele me mostra aqui nessa tabela. Então, se eu olhar em cliques aqui, eu consigo entender quais são as principais consultas dessa página que cresceram mais. Então, se eu tive mais crescimento, eu consigo saber aqui na diferença de cliques quais cresceram mais. Então, eu tive um crescimento de gerador a gasolina, gerador de energia para chuveiro, gerador para ligar chuveiro. Então, aqui você já consegue ter um entendimento de para onde está indo o teu tráfego, né? Para onde está crescendo. Por outro lado, se isso daqui, como a gente viu, ela subiu e desceu, né? Eu não vou fazer o filtro de novo aqui, mas vamos pressupor que isso daqui está caindo. O que a gente pode fazer é avaliar essa página especificamente e ver onde está essa parte de gerador de energia para chuveiro e como a gente pode otimizar essa página. Então, eu caí e eu vejo que eu realmente não tinha uma profundidade muito grande de gerador de energia para chuveiro. Então, aqui já tem um acionável claro, que é eu posso pegar essa informação e melhorar o meu conteúdo, melhorar como eu estou disponibilizando essa informação para o Google, certo? Da mesma forma, eu consigo ver impressões. O que está imprimindo mais aqui? Então, eu consigo ver aqui que quantos kVA consome uma geladeira. Então, ele está... Veja, mesma coisa de geladeira, né? A gente está aqui, gerador para geladeira, gerador para freezer e geladeira. Então, aqui já tem um indicativo do que o Google está considerando importante em relação a esse conteúdo. Da mesma forma, eu posso olhar aqui a posição média disso. Então, o que está imprimindo mais aqui? Se a gente olhar aqui, o que está imprimindo mais? É esse mesmo quantos kVA. Eu vejo que eu estou aí de 5, de 4 eu fui para 5. Então, eu posso melhorar aqui e com uma pequena, em teoria, uma pequena melhora no meu conteúdo, eu já consigo posicionar melhor isso daqui. Consigo aproveitar melhor essas impressões para crescer em cliques. Então, esse é sempre o trabalho que você vai fazer aqui dentro do Google Search Console, tá? Então, é entender partes do site onde você está crescendo ou caindo, como você está fazendo isso e o que você pode fazer nessas sessões para melhorar página a página.
né, num sentido mais amplo, se eu quiser aqui olhar nos últimos 3 meses, vamos dizer que eu tenho uma parte específica que é muito importante para o meu site, que é o blog. Eu posso colocar aqui URLs com /blog/, e aí eu vou entender qual que é o tráfego do meu blog especificamente. Se você for ver, 1451. Se eu tiro ele está em 1490. Então você vê que esse site ele é só blog, não tem nada mais. Isso, obviamente, é por conta desse site não existir de verdade. Mas vamos dizer que você tem categorias específicas, se você tem identificadores na tua URL, você consegue ir jogando com isso, entendendo as diferentes seções do seu site e como ele posiciona. Pois bem, por hoje eu vou cortar por aqui. A gente tem muitos outros insights que a gente pode tirar utilizando essas informações fora do Google Search Console. Eles vão estar mais para frente nessa mesma série de vídeos e espero que tenha sido de grande valia. Fica ligado que os próximos vídeos estão vindo aí e vai ser cada vez melhor.